Graça e paz, líderes de excelência. Somos equipe assistente do professor Manassés e estamos aqui, para comentar juntos aquela aula marcante sobre aplicação homilética, lá no Clube de Pregadores. Isso mesmo. A ideia é dar uma força na revisão desse conteúdo que foi, muito rico. E lembrando que este áudio pode ser compartilhado, viu? É um jeito legal de mostrar para os amigos um pouquinho do que rola no Clube de Pregadores. Com certeza, um espaço, incrível para aprofundar os estudos em teologia. Então vamos lá, Porque, é mais de uma hora de aula para a gente tentar condensar aqui rapidinho. Vamos começar pelo começo, então. Desmistificando um pouco a aplicação homilética. A aula do professor Manassés deixou bem claro que não é só aquele clichê de vamos trazer para os dias de hoje. Vai além, né? Muito além. Uma sacada central da aula foi que a aplicação de verdade, a genuína, ela já mora dentro do texto bíblico, sabe? O primeiro passo é sempre a exegese. Cavar fundo. Isso, investigar o significado original. O que aquilo quis dizer para os primeiros ouvintes. O exemplo da parábola do filho pródigo foi perfeito para ilustrar isso. Verdade. Entender a dinâmica ali. Jesus falando para publicanos e fariseus, a tensão entre acolhimento divino e justiça própria. Isso é crucial antes de a gente pensar, na nossa realidade hoje. E falando em autenticidade, um pilar que a aula martelou bastante foi a credibilidade do pregador. Aquela história de viver o que se prega não é só um detalhe, né? De jeito nenhum. É a base. A autoridade da mensagem, como Paulo fala para Timóteo, para ser exemplo dos fiéis, ela brota daí, dessa coerência. Pois é. Se a vida da gente contradiz o que a gente fala no púlpito, a aplicação perde totalmente o impacto. A aula até alertou sobre o perigo do farisaísmo moderno. Aquele que Jesus criticou, né? De coar o mosquito e engolir o camelo. Exatamente. Focar em coisinhas pequenas e ignorar o peso maior da lei. Justiça, misericórdia, fé. Olha, isso mina a credibilidade de um jeito devastador. Fica até uma reflexão importante para quem está ouvindo. Como é que a nossa própria vida, no dia a dia, tem sido esse sermão silencioso? Ele reforça ou enfraquece a palavra que a gente anuncia? Essa pergunta é vital. E conectando com isso, com essa integridade, outro ponto, crucial que foi abordado foi a dependência do Espírito Santo. E a aula trouxe uma distinção muito boa. Não é só ter uma vida de oração, uma vida devocional, geral. Certo. É buscar ativamente a direção específica do Espírito Santo para aquela mensagem, sabe? Naquele dia, para aquelas pessoas. Eu lembro do professor compartilhar aquela experiência amarga, foi o termo que ele usou, de pregar algo tecnicamente perfeito, até com unção, mas sentir um vazio. Sim. Por não ter buscado a orientação de Deus sobre o que exatamente deveria ser dito ali. Faz todo sentido quando a gente pensa em João 15,5, né? Sem mim, nada podeis fazer. Exato. Mostra nossa dependência total dele para qualquer fruto no ministério. É a diferença, entre o nosso preparo humano e a direção que vem do alto. Totalmente. E para que essa mensagem que vem com a direção de Deus realmente transforme vidas, ela precisa ser relevante. Precisa conectar com a vida real das pessoas. Tiago 1,22 é direto nisso, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. A aplicação é essa ponte. Mencionou vários exemplos bem atuais, que inclusive estão lá nos materiais em PDF que os alunos do clube recebem, o que ajuda muito. Sim. Os PDFs são uma mão na roda. Demais. Exemplos como a palavra ilumina a ansiedade que tanta gente vive na cidade, os debates sobre justiça social, os desafios nos relacionamentos, vícios modernos, até o uso da tecnologia. É verdade. A aplicação muda conforme o público, né? Exatamente. Não dá para ser genérico. E aí recursos como essas pesquisas prontas, os debates sobre temas atuais que o Clube de Pregadores promove, são ferramentas valiosíssimas. Ajudam a gente a construir essas pontes, né? Entre o texto antigo e o mundo de quem está ouvindo hoje. Isso. E tem mais. Essa aplicação não é para ser um ponto final, um pronto, acabou. A aula ressaltou muito bem que ela funciona como um convite. O convite contínuo ao discipulado, certo? Exatamente. Lembrando da grande comissão lá em Mateus 28. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas.
A aplicação bem feita, ela desperta essa consciência. Uhum. A consciência de que a caminhada com Cristo é um processo, é crescimento constante. Não é só informar a cabeça, é formar o caráter, formar a vida. Aquela sensação boa de quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que preciso aprender, né? Uma boa aplicação abre essa porta para o discipulado de verdade, mais profundo. Perfeito. E por fim, mas não menos importante, a aula tocou na importância de pregar com senso de urgência e com atualidade. Como Paulo diz em 2 Coríntios, né? Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Isso aí. Conectar a verdade eterna da palavra com os desafios do nosso tempo é fundamental. E atenção, isso não tem nada a ver com partidarismo político, viu? Bem lembrado. É sobre equipar o povo de Deus, biblicamente, para viver a fé de forma relevante hoje, nos desafios de agora. E ter acesso a discussões equilibradas sobre temas complexos, como a gente vê nas lives e nos cursos de apoio do clube, ajuda demais a gente a navegar nisso com sabedoria, com fundamento bíblico. Então, resumindo assim, os pilares da aplicação eficaz que a aula destacou foram: credibilidade pessoal do pregador, Essencial, dependência específica do Espírito Santo para cada mensagem, buscar essa direção, né? relevância contextual, conectar com a vida real, Falar a língua das pessoas, o chamado ao discipulado contínuo, não parar na informação. formar vidas. E, por último, esse senso de urgência e atualidade na pregação. Ótimo resumo. E para quem quiser aprofundar ainda mais nisso, o professor deixou uma dica de estudo, né? Deixou sim. Dá uma olhada na aula 4 do módulo 6 do curso Pregação Passo a Passo, que está lá no portal do aluno. Ele aborda a aplicação por um outro ângulo bem complementar. Vale a pena conferir. Excelente dica. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Além daquilo que a gente fala no púlpito, como é que as entrelinhas da nossa vida diária, aquilo que as pessoas observam, não só ouvem, podem se tornar a aplicação mais poderosa e transformadora na vida de quem está perto da gente? Uma pergunta forte para a gente pensar. Bom, compartilhe este resumo com outros líderes que você conhece e continuem aproveitando tudo que o Clube de Pregadores oferece: aulas ao vivo, gravações, materiais de apoio, treinamentos para um ministério cada vez mais relevante e bem fundamentado. Até a próxima, pessoal!